Olá, meu querido aluno do Colégio Adventista, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Araújo, mais uma aulinha de física falando sobre os conteúdos aí relacionados a roldanas. Então, nosso objetivo agora é fazermos alguns exercícios para você visualizar na prática aí como que os vestibulares cobram esse tipo de assunto. Então, acompanhe comigo aí na tela, vamos projetar alguns exercícios para vocês. Polias ou roldanas. Então já vimos algumas coisas, né? O que é polia fixa, o que é polia móvel. Já trabalhamos aí com alguns exemplos, já fizemos o primeiro exercício, agora vamos para os nossos exercícios mais práticos, que é cálculo. Então diz assim nesse primeiro exercício, ó, da FUVEST de São Paulo, um dos vestibulares mais concorridos que tem no Brasil, ou mais concorrido, e aí uma questãozinha de segunda fase, né, que é relacionado aí a principalmente recursos de seleção aí da área das engenharias, que cai a física como uma das provas da segunda fase. Então diz assim, ó, considere o esquema representado na figura abaixo, que no caso está do lado. As roldanas e a corda são ideais. O que significa uma roldana e uma corda ideal? Significa que a massa delas são desprezíveis, você não precisa levar em consideração. Aí diz que o corpo suspenso da roldana móvel tem peso de 550 newtons. E aí ele fez algumas perguntas. Qual o módulo da força vertical para baixo que o homem deve exercer sobre a corda para equilibrar o sistema? Bom, vamos lá, vamos resolver de duas formas. Uma mais teórica, sim, para você saber certinho tudo que está relacionado ao exercício, e uma voltada aí para a fórmula, porque vai que você não lembra da fórmula na hora do vestibular. Porque é muita fórmula, tem fórmula de química, tem fórmula de física, tem fórmula de matemática, tem fórmula de biologia, tem fórmula de geografia, tem fórmula até de português, por incrível que pareça, né? Então, é muita coisa para você gravar, né, de formulário. Então, quanto mais você souber a prática, a teoria, menos fórmula você precisa gravar, ok? Então, vamos fazer primeiramente esquecendo da fórmula, que é através do diagrama de forças. Então, aqui vamos representar os diagramas. Então, você tem a sua caixa, ela tem um peso, certo? Esse peso está apontado para baixo e tem uma cordinha amarrada. Se tem corda, tem tração. Então, aqui ó, vamos chamar de tração, que é sobre essa corda. Chamar de tração A, tração do C, do corpo, tá? Aí acontece o quê? Existe uma roldana aqui, certo? E aí existe também uma outra corda que está passando sobre a roldana, que não é a mesma corda, né, que nós havíamos chamado de TC. Então aqui é uma outra corda, é uma outra tração. Então aqui ó, vamos chamar de tração, certo? Tração A. E agora, como é a mesma corda que está aqui ó, nessa roldana, aqui também teríamos uma tração A também, porque a mesma corda é a mesma tração, certo? Agora, o que eu preciso levar em consideração em relação a esse meu diagrama de forças? Esse peso e essa tração B, eles devem estar em equilíbrios, então devem ser iguais. Então, eu sei que o peso do objeto deve ser igual à tração C, né? Porque ambas ó, estão no mesmo objeto aqui, né? Estão em equilíbrio, certo? E eu preciso saber também que a tração C e as duas trações A, elas devem ser iguais. Então, você tem que falar que a tração C deve ser igual à somatória das forças que estão sobre a roldana, no caso TA e TA, ou seja, 2 vezes o valor do TA. Porque TA mais TA, né, você vai somar essas duas, como as duas são iguais, você terá duas trações A, ok? Agora vamos pensar o seguinte, qual que é o peso do objeto? Porque, consequentemente, eu saberia a tração C. Então, ele falou, o corpo suspenso do móvel tem peso de 550 newtons. Então, o peso 550 newtons, que será igual à tração C, 550 newtons, ok? E aí, com isso, eu substituo aqui já acho o valor das trações do A.
Então, substituindo aqui, já responde o item A, ok? Então, você tem ó, 550 newtons deve ser igual 2 vezes o valor da tração A. Então, vai passar o 2 dividindo, vai ficar 550 dividido por 2. Então, a tração A será igual a 275 newtons e já responde o item A. Tranquilo, pessoal? Muito fácil, né? Qual que é uma segunda forma de fazer? Essa é pelo diagrama de forças. Qual é uma segunda forma? Então, vamos responder aqui, ó, o item A de novo. Pela segunda forma de fazer é pela fórmula. Então, você sabe que a fração, a força é o peso dividido por 2 elevado a n. Uma formulazinha, caso você lembre, facilita, né? Força, qual que é a força? Não sei, é o que ele está perguntando, né? Ó, qual que é a força a ser aplicada? Qual que é o peso? 550. 2 elevado a n. O que é o n? É o número de roldanas móveis. Aí você vai no teu desenho, ó, roldana fixa, essa primeira, ó, não conta, roldana móvel. Você tem uma só. Então, é 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Então, fica 550 dividido por 2, dá os 275 newtons que nós havíamos encontrado aqui. Ok, pessoal? Professor, na segunda fase eu posso fazer de qual jeito? Tanto faz, meu querido. Se você fizer do primeiro jeito ou do segundo, dá certo, tá? O corretor, na hora de corrigir o seu vestibular, ele vai dar correto para as duas formas de serem feitas, ok? Então, você escolhe uma das duas. O item B, agora diz assim, ó, para cada 1 metro de corda que você puxe, qual a altura que esse objeto subirá? É isso que ele está perguntando, tá? Então, a roldana móvel, ela tem essa ajuda que nos faz com que aplique uma força menor. Por exemplo, a força era 550 newtons, mas com uma roldana móvel, eu só preciso aplicar metade, 275 newtons. Então, facilita o levantamento de objetos mais pesados. Quanto mais polias móveis eu tiver, menos força eu preciso fazer. Ok? Ok. Só que acontece uma desvantagem, porque quando você puxa 1 metro de corda, o seu objeto ele não subirá 1 metro também. Por quê? Porque a mesma fórmula que você aplicou aqui, da força, você pode aplicar também para a distância a ser percorrida pelo objeto que foi levantado. Então, a mesma fórmula. Então, você vai ter assim, ó, qual que é a distância da corda que você puxa? Então, você puxa, ó, 1 metro de corda, 1 metro, dividido por 2 elevado a n. O que é o n? Número de polias móveis, 2 elevado a 1. Então, esse 1 metro, o objeto não subirá 1 metro, subirá 1 dividido por 2, ou seja, 0,5 metros, que é justamente a altura que ele vai subir quando você puxa 1 metro de corda. Tá bom, pessoal? Então, quanto maior a quantidade de polias móveis que você tiver, consequentemente, maior será o tamanho, terá que ser o tamanho da corda que você estará utilizando, né? Porque ela não sobe na mesma proporção. Você puxa 1 metro, mas ela sobe 0,5 para cada uma polia móvel que você tenha. Se eu tivesse 2 polias móveis, como que ficaria? 1 dividido por 2 elevado a 2, que é 4. Então, 1 dividido por 4. Então, subiria 0,25 metros a cada 1 metro que você puxaria, né? Então, isso se torna uma desvantagem, embora a vantagem da força ser menor seja muito melhor, né? Eu prefiro fazer menos força e comprar mais cordas do que comprar menos cordas e ter que fazer muito mais força, né? Então, isso é uma vantagem interessante relacionado à força a ser aplicada. Beleza, pessoal? Então, vamos lá para o próximo exercício. Então, o próximo exercício diz assim, ó, um sistema de polias é constituído de modo que a força necessária para içar um objeto de 1 tonelada é 16 vezes menor. Quantas polias soltas existem nessa associação de polias? Tá? Então, temos uma imagem aí, mas vamos fazer a conta, né? Ó. Então, eu quero assim, ó, qual que é a força que eu quero diminuir, né? Ó,
Então, a força a ser diminuída é 16 vezes menor, certo? É isso que ele está falando ali, ó. 1 tonelada é 16 vezes menor. Então, deixa eu voltar aqui, pegar a canetinha. Então, aqui, ó, 16 vezes menor. Então, o que você vai fazer? Ó? Quantas polias? Bom, você vai jogando lá. Ó. Então, se eu tivesse uma polia, ó, então eu tenho lá 1 tonelada, 2 elevado a n para 1 polia. Então, seria 1 dividido por 2, 0,5. E se eu tivesse 2 polias? Então, ó, 1, 2 elevado a 2. Ou seja, ó, daria 1/4, que é 0,25. E se eu tivesse 3 polias? Então, ó, 3 polias. 2 elevado ao cubo. Não vá me fazer isso, pelo amor de Deus. 2 vezes 3, 6. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, né? Ó, que dá 1/8. Eu quero 16, ainda não. Ó. Então, se eu fosse ó, 1 sobre 2 elevado à quarta, 2 elevado à quarta é 16. Então, aqui ficaria 1 sobre 16. Então, para eu chegar em 16 vezes menor, que é 1 sobre 16, eu preciso de 4 polias. E já matou o meu problema aí, ó. Alternativa B. Tranquilo, pessoal? Então, muito fácil, né? Simplesmente você vai dividindo por 2 aí. Ok? Mais um exercício. Diz assim, ó. Na figura que está aí ao lado, despreze as forças dissipativas, ou seja, de atrito, né? E calcule o valor da carga Q, sabendo que o rapaz exerce uma força de 25 newtons para mantê-lo em equilíbrio. Ok? Ó, então, vamos fazer o nosso diagrama de forças aqui. Ó. Então, aqui ó, você tem o quê? Ó? O seu peso, que é justamente o que ele quer descobrir, certo? E aqui temos uma tração, certo? Nessa corda. Lembra ó, que essa tração 1, aqui você terá ó, a metade das trações. Então, aqui vai ser ó, tração 1 dividido por 2, e aqui a tração 1 dividido por 2. Agora, mais uma roldana móvel. Então, de novo, ó, então aqui você vai dividir por 2 de novo. Já estava dividido por 2, então aqui você vai dividir por 2, vai ficar tração sobre 4, tração sobre 4, ok? E agora aqui na polia fixa que não mexe. Então, aqui ó, você vai ter a sua tração sobre 4, ok? Então, qual que é a força aqui? Bom, é simplesmente dividido por 4, né? Eu sei ó, que a tração dividido por 4 deve ser igual a 25, que é a força a qual a pessoa está aplicando, certo? Então, qual seria o valor da tração? 25 vezes 4, ou seja, dá 100, né? 25 mais 25 mais 25 mais 25. Então, a tração aqui seria igual a 100 newtons. Só vamos ter certeza, ó. 100 newtons, divide uma, 50. Divide duas, 25. Não divide, continua 25, que é justamente o que ele quer. Então, a tração aqui, né, seria equivalente à tração de 100 newtons, que é justamente a tração correspondente ao peso do objeto, né? Porque a tração 1 aqui ó, é justamente igual ao peso do objeto. Fazendo por diagrama de forças aí, que eu acredito que seja mais fácil você estar fazendo. Professor, quero fazer por fórmula. Beleza? Vamos lá então. Ó. Vamos fazer por fórmula. Força aplicada igual a peso sobre 2 elevado a n. Força aplicada, 25. Peso, não sei, 2 elevado a n. N, número de polias móveis. Quantas polias móveis que eu tenho aqui? 2. Então, 2 elevado a 2. Então, daqui você tira aqui o peso, é 25 vezes 4. Ou seja, 100 newtons também. Que tem que dar a mesma resposta, claro, né? Você é o mesmo tipo de dado que você tem. Tranquilo? Mais uma lá. Vamos lá. E aí, essa questãozinha eu vou deixar para você resolvê-la. Então, você vai dar um pause no vídeo daqui a pouquinho, tá? Vai resolver esse exercício e vai postar como atividade do E-Class.
e aí logo posteriormente eu vou gravar resoluções com o restante do exercício, e aí você terá a possibilidade de visualizar se acertou. Então você que assistiu o vídeo até aqui, parabéns pelo seu empenho, muito bom mesmo saber que você está estudando, né? Vai resolver esse exercício, postar no Eclés uma foto e depois finalizar a sua aula, tá? Mas resolva o exercício. Pessoal, não pegue da internet, não precisa me enganar, tá? Isso não é a prova, não é atividade que vale nota. O que importa é você aprender, tá bom? Então, tente resolver, tente mesmo. Caso não consiga, veja novamente a aula, tá bom? Ele é um exercício mais complicadinho, tá? Que você pode ver a Faculdade Israelita de Saúde Albert Einstein, ou seja, é voltada para um curso da área de saúde, medicina, por exemplo, de uma faculdade conceituada de São Paulo. Então é um exercício que dá uma selecionada, mas é aí que você vai ver se você está entendendo ou não, tá bom? Então veja tudo que nós mostramos, e uma dica da aula passada você vai precisar também, tá? Do sistema de alavancas. Então vai juntar dois conteúdos em um, não deixe de vê-lo, ok, pessoal? Então é isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Espero que esteja aprendendo e qualquer coisa estamos à disposição para ajudá-lo. Grande abraço, Deus abençoe, bons estudos.